Bom dia. É 27 de junho de 2020, sábado. As águias estão se reunindo. Esta é a tão esperada notícia desta semana. Agora já sabemos o que ouviremos no domingo de manhã. Estaremos ouvindo amanhã, no domingo. Pode ser em nossa casa, em nosso trabalho, em minha natureza, onde quer que estejamos, poderemos ouvir esta fita. O nome dela é Deus não chama o homem a julgamento sem primeiro adverti-lo. 24 de julho de 1963. Portanto, eu estou ansioso para ler esta carta e também para entrar na palavra e ler as Escrituras que o irmão Joseph nos recomendou, pois elas se referem diretamente a esta mensagem que o irmão Branham trouxe. Aqui está o irmão Joseph. Queridos companheiros prisioneiros, um prisioneiro não tem controle sobre a sua vida cotidiana. É dito a ele quando deve se levantar, quando deve comer, quando deve dormir, a cada minuto, a cada hora, todos os dias. Alguém está no controle total da vida dele. Louvado seja Deus! Quão gratos estamos por sermos este tipo de prisioneiro de Jesus Cristo, quando Ele está no controle total de cada minuto da nossa vida, todos os dias. Não precisamos nos preocupar com o que faremos a cada dia, ou com o que o dia nos trará, porque Ele está nos guiando a cada passo do caminho. Nenhum mal pode nos sobrevir, porque Ele nos diz todas as manhãs: não se preocupe, eu estarei contigo hoje. Não o deixarei, nem o abandonarei. Eu estarei contigo a cada passo do caminho. Que conforto e paz a sua noiva tem todos os dias. Sem preocupações sobre o que o dia nos trará, estamos em descanso, porque nada pode acontecer conosco, a menos que seja a vontade do Pai. O nosso único desejo é servi-lo, meditar nele o dia e a noite toda. Ao permanecermos em Sua palavra e ouvirmos a voz de Deus nos falar enquanto Ele nos diz: vocês são a minha palavra manifestada, a minha igreja para este dia. O irmão Branham disse: se nós somente pudéssemos manter isso em mente conforme a palavra de Deus, que nestes últimos dias Ele terá uma igreja, Ele terá um povo, e estas coisas que Ele prometeu, Ele as fará. Ele disse que iria fazê-las, e nós estamos vivendo no tempo, nós estamos aí. Ele está apenas tentando fazer com que sejamos verdadeiros prisioneiros agora, confinados com Ele. O irmão Joseph continua: o corpo de Cristo deve estar confinado com Ele, em sua posição, em harmonia, unido à sua palavra. Esta mensagem, sua palavra falada, é a única coisa que pode fazer com que isso se cumpra. Cada dia em que vivemos, vemos a palavra se manifestando em nós e no mundo. Ouvimos essa palavra falar conosco e nos dizer que somos aquele galho novo, o fruto no topo da árvore, o seu Adão restaurado, a igreja que Ele disse que teria e que não se comprometeria com nenhuma palavra que não seja a palavra. Portanto, vemos a cada dia a palavra se manifestando no mundo em que vivemos. A profecia está se cumprindo. O julgamento está sobre a terra. O profeta nos advertiu, porque ele estava olhando além e vendo o que estava para acontecer. Então, ele nos disse o que estava vendo e disse o que aconteceria. Ele falou e não há nada no mundo que possa impedir isso. Deus prometeu que nunca traria julgamento sobre a terra sem antes advertir o povo. Ele nunca faz nada sem declarar primeiro, através de seu profeta, o que ele fará. Foi constantemente avisado. Essas coisas que vemos acontecendo no mundo hoje não estão acontecendo por acaso. É julgamento caindo ao nosso redor. Eu creio que esta é a última advertência de Deus para o mundo. Eu creio que esta é a última advertência de Deus para a igreja.
Você ainda está preso às coisas do mundo? Deus quer que nós nos separemos de todo o mundo. Não tente viver com o mundo e com Deus também. Ele nos advertiu para não tentarmos nos moldar segundo o mundo, mas segundo Deus. Coloque Ele, Sua palavra, em primeiro lugar em todas as coisas. Qual é a sua posição quanto à sua mensagem da hora? Qual é o seu absoluto? Qual é a sua posição sobre a infalibilidade da sua palavra falada por meio de seu profeta? Você crê em toda a palavra? Você está seguindo o caminho provido por Deus para este dia? Ou você está olhando para outros homens ou para um grupo de homens? O julgamento está sobre o mundo. Esta é a última chamada. Ele vem para levar a sua noiva. O arrebatamento está próximo. Ele proveu um caminho de escape no tempo de Noé. Noé preparou o povo. Foi uma chamada de misericórdia antes do julgamento. Nos dias de Moisés, Deus tinha um caminho provido. Eles deveriam crer em Moisés. A única maneira de alcançar a terra prometida era crer em cada palavra e seguir ao seu mensageiro ou perecer. O profeta nos advertiu sobre estes dias e agora nós os vemos se manifestando. Esteja certo que você está na arca de Deus para hoje, a sua palavra, esta mensagem. A nos reunirmos novamente no domingo, no mundo todo, a 1h da tarde, horário de Jeffersonville, para ouvirmos a fita de 24 de julho de 63. Deus não chama o homem a julgamento sem primeiro adverti-lo. Agradeçamos ao Senhor por ter nos revelado o seu único caminho provido de escape do seu julgamento, a sua palavra. Irmão Joseph Branham. Aqui estão as Escrituras. Isaías, capítulo 38, do verso 1 ao verso 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Agora leremos Amós, capítulo 1, o capítulo todo. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 eu não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso eu porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza
E por 4, eu não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Portanto, eu porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Eu exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerão, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 eu não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Portanto, eu porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 eu não retirarei o castigo, porque ele perseguiu ao seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Portanto, eu porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bósra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 eu não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Portanto, eu porei fogo ao muro de Rebá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Aqui concluímos a leitura de Amós, capítulo 1. Queremos agradecer-lhes por nos ouvir hoje. Estamos ansiosos para nos reunirmos com todos vocês na palavra ao redor do mundo. Deus te abençoe.